Olá, boa noite a todos. Bom, uma semana que a gente costuma fazer as nossas lives, trazendo informação para o cirurgião de catarata, tentando melhorar a rotina, o dia a dia do cirurgião de catarata. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Marcelo Tanus, médico oftalmologista, envolvido em cirurgia de catarata e no ensino da cirurgia de catarata já há mais de 15 anos. E para quem não nos conhece, nós temos o nosso programa Fake for All, mas as nossas lives acontecem às quintas-feiras e está no nosso canal no YouTube. Para quem não conhece, está tanto o nosso link lá no Instagram, mas como o nosso canal no YouTube. E essa aula de hoje é um vídeo comentado e eu quis trazer de forma crua, não editei em nada esse vídeo, porque assim me trouxe muita surpresa hoje essa cirurgia e foi tema de uma aula que eu dei, se eu não me engano, há 15 ou 21 dias agora atrás, para quem não viu essa aula sobre pupila pequena, as estratégias e formas de você cuidar da pupila pequena durante a cirurgia de catarata. E foi um tema que trouxe muito interesse dos colegas sobre como fazer, por exemplo, a viscodilatação. Então, nessa cirurgia de hoje, eu trouxe um caso de um colega que eu opero para ele, os casos de cirurgia de catarata dele, e que vocês vão reparar no vídeo, na hora que eu posicionei o microscópio no olho do paciente, eu reparei que a pupila estava miótica, estava muito fechada. Tanto que eu coloco o microscópio e na hora eu já tiro, eu falo assim, acho que a instrumentadora colocou o campo no olho errado. A pupila está muito fechada, ou dilataram outro olho. Então, vocês vão reparar que eu coloco o microscópio no olho do paciente, já logo tiro o microscópio, porque a gente levantou o campo e olhou o olho contralateral. E o olho contralateral não era o indicado a operar, também estava em miose. Então, não foi engano da instrumentadora. A instrumentadora fez asepsia, antisepsia do olho marcado, do olho que estava tanto no mapa cirúrgico como na testa do paciente, a lateralidade do olho do paciente. E na hora que a gente colocou, realmente estava fechado. E o colega, que triou o paciente, que avaliou o paciente, falou: Marcelo, no consultório deu para fazer retinografia, os exames pré-operatórios, ele dilatou melhor do que está aqui. Então a gente não sabe se foi por uma insuficiência de colírio, ou se realmente o paciente não dilata tão bem. Então, eu vou dar o play, então vocês olham esse primeiro take, o primeiro take que acho que já está aí na tela de vocês. Eu olho a pupila fechada, praticamente sem dilatação nenhuma, e eu tiro o microscópio, depois eu volto o microscópio para o lugar. Vou deixar o vídeo rolando, porque o vídeo da cirurgia inteira tem 14 minutos, então eu acho que dá para a gente ir comentando vários pontos. Vocês me perdoem, porque o vídeo está cru, assim, não está cortado, não está editado. O vídeo que eu peguei hoje de manhã, eu trouxe aqui para vocês, que eu achei interessante esse caso. Então, tem horas que sai um pouquinho da centralização ali da pupila, depois volta. Então, olha lá, eu pus, aí eu falei, opa, o olho está errado. A instrumentadora falou para mim, doutor, eu coloquei no olho que estava a lateralidade marcada na testa, e ainda eu confirmo sempre no mapa cirúrgico que está ali na parede do centro cirúrgico, né? Então, a gente nessa hora levantou o campo, viu o outro olho, e realmente era o olho direito. Então, aqui a gente está operando o olho direito do paciente. E a primeira coisa que eu pensei quando vi essa pupila não dilatada, eu sei qual que é a rotina lá no consultório do centro cirúrgico, eu falei, eu acho que esse paciente pode ter alguma sinéquia, alguma membrana pupilar que ele não dilatou por conta disso. Aí eu já pedi, nesse momento, eu já pedi o gancho de íris, para deixar um ganchinho de íris lá na sala. Eu falei, talvez eu vá precisar. Então eu faço a incisão em 3 planos, eu faço o suco prévio e eu faço a incisão. E aí eu vou fazer a adrenalina aqui, nesse caso, já vou começar com uma adrenalina diluída com a xilocaína isobárica. Normalmente eu faço as duas incisões, na maioria das vezes, simultâneas, mas aí nesse caso, como a pupila estava pequena, o paciente em alguns momentos fazia um movimento de respiração, então eu preferi fazer a incisão uma por vez, fiz a incisão principal, e eu vou fazer uma adrenalina aqui primeiro, e eu já vou tentar desfazer se tiver alguma sinéquia ali, até fazendo um stretching ali da íris, né, desfazendo, vendo se tinha alguma sinéquia ou não, lavando com um pouquinho de
de xilocaína com adrenalina ali, diluído um pouco em BSS. E eu normalmente, quando eu faço adrenalina, o que eu gosto de fazer, vocês vão reparar que a luz vai sumir um pouquinho. Eu gosto de tampar um pouco a iluminação, esperar fazer um pouco de efeito da própria medicação na dilatação dessa pupila. Eu voltei e estava praticamente a mesma coisa. Então, aí eu pensei, falei com a instrumentadora, eu falei, vou seguir o seguinte, eu vou fazer a viscodilatação, e se essa pupila não dilatar, aí sim eu vou pôr os ganchinhos de íris, né? Então aí eu vou entrar com, aqui nesse caso eu usei uma metilcelulose a 4%, então estou esperando um pouquinho do azul fazendo. Então você vê que tem um pouquinho de posição de cabeça, ele faz um movimento respiratório, esse paciente, ó, na hora que ele respira a cabeça vai para cima, para baixo. Então aí eu vou lavar o azul de tripã, também lavei com a adrenalina e a xiloisobárica. Vai fazer uma hérniazinha de íris aí, porque como está pouco dilatado, então qualquer coisa que você injeta no olho, a tendência é que desse conteúdo sair, e acabou fazendo uma hernia de íris, mas foi logo resolvida, só descomprimi um pouco, tirei um pouco do conteúdo ali do BSS, a pupila já praticamente voltou. Já um pouquinho mais dilatada do que estava no começo, realmente, e aí com a viscodilatação, é o que eu falei na aula. Para quem não assistiu essa aula, vá lá no YouTube, essa aula está à disposição de vocês gratuitamente. Eu vou jogando a metil na borda da pupila, e eu achei nesse momento que a pupila ficou num tamanho que daria para seguir a facoemulsificação. Então eu segui com a facoemulsificação aqui, eu vou fazer a cápsula Rex tentando ser o mais próximo da borda da pupila, para que eu possa ver onde está. Então, como eu falei, o vídeo está cru, não está editado, então vocês vão ver que tem horas que eu vou até ajudar um pouco, tirando um pouquinho a íris do caminho ali, para eu ver como é que está essa borda pupilar ali, para eu ver se a Rex está vindo no lugar que eu quero que venha. Então, ela quis correr um pouquinho, eu vou lá e controlo ela melhor, trago ela para o centro, e aí eu consegui concluir uma cápsula Rex mais próximo da borda da íris, da pupila ali, o possível. Então era uma catarata que não é muito dura, né? Vocês conseguem ver um bom reflexo vermelho. Como eu já tive uma hérnia de íris, todo o conteúdo que eu vou colocar no olho eu tenho que tomar bastante cuidado. Então, às vezes eu tenho que, por exemplo, fazer uma hidrodissecção, às vezes até apoiando um pouco a cânula ali na íris próxima à incisão, para não ter novamente uma hérnia de íris. E aí também eu vou fazendo um movimento radial do cristalino dentro do saco capsular. Além de fazer um pouco da hidrodissecção, eu vou, com a própria cânula, eu faço um movimento radial para soltar esse cristalino dentro do saco capsular. E aí eu vejo que o núcleo não está tão solto como eu gosto que esteja. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou entrar novamente para fazer e repetir uma hidrodissecção num olho que já não está fácil, né? A pupila não está uma boa midríase, uma hérnia de íris que já teve uma vez. Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei, na primeira fratura eu consigo mobilizar melhor essa primeira, as metades do núcleo, né? Então, ó, você vê, eu tento girar, não consigo. Eu já vou melhorar um pouquinho o foco. Então eu vou lá, cravo um pouquinho, e o chopper vai entrar o mais perto do núcleo possível, para ter certeza que o chopper está dentro do saco capsular. Eu não estou vendo a borda da cápsula Rex nesse momento, mas eu sei que entrando mais perto do cristalino, que esse chopper está dentro do saco capsular. O risco de eu desinserir a zona, desinserir o saco capsular, rasgar até uma câmara anterior, a cápsula anterior é menor, eu indo ali, ó. Então aí eu vou devagarzinho, ó, já trago uma metade de um núcleo que está fraturado ali, eu mobilizo ele já para começar a conquista.
e tá uma média bem pobre, né? Uma midríase pobre, mas que ali tá bem controlada. Você vê que na hora que eu vou aspirando os pedaços, a íris fica bem controladinha, não tá fechando, porque às vezes a gente pega uma flop, né? Uma íris flácida, e que logo, toda hora que você irriga e aspira, ela fecha mais, ela piora, né, uma situação. Então ali eu tava bem controladinho. Você vê que pelas bolhas me dá uma noção que eu tenho bastante viscoelástico ali. Então já estou começando a fazer a conquista do núcleo. Então, e nessa situação também você sair e entrar muito do olho é um risco da pupila fechar ainda mais. Você entrar e sair muito com a caneta nessa situação é ruim porque a chance de fechar mais essa pupila é maior. Então eu optei, como eu vi que o viscoelástico está ali paradinho, as bolhas me dão um sinal que o viscoelástico está ali na câmara anterior, está ali na córnea, então eu fui seguindo, conquistando o núcleo. Ó. E às vezes eu uso o shopper como um afastador de íris ali, ó, para eu ter uma melhor visualização. Então, praticamente aqui só tem praticamente um epinúcleo ali que eu vou devagarzinho aspirando com controle. Nessa hora do epinúcleo ainda tem apareceu mais um pedaço do núcleo. Então, nesse epinúcleo, eu gosto de fazer um movimento radial. A minha ponteira sempre está de lado para melhorar a área de contato com o núcleo, porque eu uso óseo, né, eu uso torsional. Então, praticamente, eu aspirei todo o conteúdo do núcleo e epinúcleo de dentro do olho do paciente. Nessa hora eu volto a preencher, volto a fazer uma viscodilatação, eu vou empurrando ali a borda da pupila, a borda da íris ali, para manter essa íris dessa forma, principalmente nessa situação é, é, de aspiração cortical, né? Eu quero ter certeza que eu estou aspirando todo o córtex, então aí eu entro com uma caneta coaxial, já vou melhorar um pouquinho o foco, então ali eu vou sempre ali indo embaixo da borda da cápsula anterior e fazendo movimentos tangenciais ali para soltar de forma mais efetiva esse córtex. Então, aí você vai ver que praticamente já aspirou todo o córtex, então estamos com 9 minutos aí de cirurgia, já vamos implantar a lente. Novamente implanto, coloco o viscoelástico também para me ajudar a dilatar. Ponho primeiro no saco capsular e depois, ó, vou empurrando ali a borda da pupila para ela fazer a viscodilatação. Então, como o tema foi pupila pequena e a viscodilatação, os colegas acabaram pedindo um pouquinho de vídeo. Eu amplio um pouco, gosto de relaxar um pouquinho nesses casos para não forçar muito a incisão, não querer herniar numa hora que eu estou implantando a lente numa pupila que não está muito grande. Essa lente, a minha instrumentadora, ela gosta, é uma lente da Zeiss, é uma CT Lucia, e a instrumentadora gosta que eu termine de fechar olhando no microscópio para evitar que tenha qualquer risco de pegar um ático da lente ali, né? Então ela gosta de me dar dessa forma aberta. Eu acho que não tem problema nenhum, é mais seguro, inclusive para mim como cirurgião, como para o paciente também. Então eu sei que a lente está toda dobradinha ali dentro. Então, ó, eu ampliei um pouquinho para a boca realmente do injetor entrar todo dentro do olho e eu ver essa lente entrando sem ter que forçar a incisão, né? O único detalhe, senão, eu acho que esse êmbolo desse injetor poderia ter, sei lá, 0,3, 0,5 milímetros a mais, porque sempre a lente fica um pouquinho no meio do caminho ali, ela não consegue implantar toda a lente ali. Eu brinco às vezes até com os representantes da Zeiss, falo, vou mandar uma carta para a Alemanha, porque acho que poderia ter 3 milímetros a mais esse êmbolo. Ó, a lente já está todo no saco capsular, eu estou afastando a pupila, a íris ali, para eu ver se não tem nenhum córtex, nenhum pedaço de cristalino ali escondido, né? Porque uma questão da pupila
não está numa ótima midríase, está numa média midríase, tem essa questão também de ter algum pedaço escondido, de ter algum córtex que eu não aspirei, de ter de a lente não estar dentro do saco capsular, às vezes ela pode estar tiltada e me dando uma falsa impressão. Então, quando eu vou afastando o shopper, eu vou afastando a borda pupilar com o shopper, eu estou investigando resto de córtex, pedaço de núcleo, epinúcleo, se a lente está dentro do saco capsular, porque eu não posso simplesmente falar assim, pronto, acabou a cirurgia, vamos hidratar a incisão e acabou. Não, eu preciso investigar todo essa, olha lá, de novo afastando, vendo se a lente está dentro do saco capsular, se não tem nenhum um resto ali cortical, um resto de epinúcleo. Então ali eu já estou mais tranquilo, já praticamente agora eu já estou aspirando o viscoelástico. Para quem também não conhece, eu faço essa técnica que eu desenvolvi, que é a técnica da Zebra Technique, onde eu vou aspirando, irrigando ali todo o viscoelástico ali dentro da câmara anterior, do saco capsular. Aí agora já estou hidratando a incisão. Você vê que a incisão até parece que do jeito que ela ficou um pouquinho estirada assim, que aquele stretchingzinho que eu fiz no começo com uma cânula, que adiantou alguma coisa. Parece que de repente rompeu um pouco do, do esfíncter ali da pupila e me deu uma midríase boa para eu terminar a cirurgia. Então, eu pessoalmente eu estava com gancho de íris na sala cirúrgica, já tinha, na hora que eu vi a pupila e vi que não dilatou, já pedi, por isso que é importante você ter algum gancho de íris, seja qual for a sua preferência, qual for o seu bolso, é importante ter um ganchinho de íris para essa hora, seja anel, malhugin, eye-ring, seja o que for, cana brava, todos esses são ótimas opções e você, como cirurgião de catarata, precisa ter esse arsenal nesse momento cirúrgico, porque eu fiquei confortável de seguir a cirurgia dessa forma, só com a viscodilatação. Mas se fosse uma catarata mais dura, se fosse uma situação mais difícil, meu gancho de íris estava ali na sala. Eu estava com cana brava e com ganchinho de íris pronto ali para ser usado, e eu preferi não usar porque eu achei que a dilatação foi boa. Né? Então, esse aqui a cirurgia já praticamente acabou. Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a viscodilatação.